utilizar ela. Está com a gente o Álvaro. O Álvaro é jornalista do Pavio, professor de comunicação. Eu gostaria que você se apresentasse, Ninauá, falasse seu nome, quem você é, o que você representa. Meu nome é Ninauá, sou liderança geral do povo Municuí, também presidente na Federação do Povo Municuí do Estado do Acre, a FEPAC, e moramos aqui no estado do Acre, né, na região amazônica. O povo Municuí, somos hoje 16.450 pessoas no estado, estamos em 117 aldeias diferentes. Só no Acre, né, o Ninauá? O povo essas aldeias são todas no Acre mesmo, né? Todas no Acre, mas somos um povo binacional, mas tem mais quase 4.000 Municuí no Peru, são 7 comunidades lá também. Eu dei uma olhadinha aqui sobre a federação que você falou, né, Ninauá? É da Federação do Estado do Acre, né? Uma instituição para representar o povo e que coloca vocês no protagonismo, colocam vocês para proteger o direito de fala de vocês, né? A Federação Municuí foi fundada em maio de 2006, né, e tem a representação dessas 117 aldeias. Bom, eu queria te perguntar sobre a Oca, né? A Oca que pegou fogo essa madrugada. Era uma construção feita pelo seu povo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Acho que foi construído em 2014, que eu dei uma olhadinha. Exatamente. Foi construído na intenção de ter um espaço de memória, né, dos povos indígenas. Foi construída, inclusive, por um grande pajé nosso, que era o Augustinho Manduca Mateus Kaxinawá, que é o pajé Inca-Muru, muito conhecido, inclusive, o Jardim Botânico era um espaço de pesquisa dele, né, com as medicinas tradicionais, e por conta dessa relação com as equipes técnicas do Butantan, então, do Parque Lage, né, eles acabaram fazendo aquele centro memorial. Inclusive, tinha uma foto dele, e esse centro memorial ele foi construído em várias partes do Brasil. Então, o primeiro foi lá no Parque Lage, e ele tem, assim, uma grande importância histórica para o nosso povo, né? Apesar de estar no Rio de Janeiro, mas no seu contexto histórico e nessa ligação espiritual com as pessoas que são das medicinas, né, no Rio de Janeiro, que passam muito aí, tem esse contexto muito histórico e muito importante para o nosso povo. Eu passei as informações para algumas comunidades, no grupo que nós temos, e então muitas pessoas estão muito tristes por isso, né? Porque há um ataque muito grande aí contra essa questão espiritual, essas questões de relações, principalmente hoje com o governante, né, desse país que está hoje na frente aí. Era o espaço de oração de vocês, né, do povo de vocês, mas existia reuniões lá, existia com frequência encontros lá, e já junto na pergunta, existia alguma segurança, proteção, alguma coisa assim, quando o parque estava fechado? Exatamente, lá na própria responsabilidade da administração do parque, que foi feito em uma articulação, todo um projeto em parceria, na verdade, construímos lá e ficou na responsabilidade da administração mesmo, e as reuniões eram frequentes, porque sempre que os Municuí iam para o Rio de Janeiro, então sempre estavam procurando espaço para fazer cerimônias, para fazer as reuniões com os outros povos ali também, não indígena e outros povos indígenas. E então foi feito esse projeto e foi aprovado pelo parque, né? E cedido o espaço para fazer ali aquele centro memorial, aquela memória que seria esse Xubuã, né? É uma pena, né? É claro, a gente vê
a falta de respeito, é mais do que falta de respeito já, né? Isso já chegou numa coisa de violência mesmo, né? O que você tem de informação nova sobre alguma investigação, algum dado? Já sabem alguma coisa? Até o momento, assim, nenhuma informação concreta. Nós estamos em contato com algumas pessoas. Exigimos, né, que seja feita uma investigação para saber a origem, né, e constatando que houve uma intenção, né, assim, de fazer mesmo prejudicial, que as pessoas sejam punidas, sabe, porque não pode, assim, uma estrutura que não faz mal a ninguém, que não... Enfim, né, acho que isso é um ato de vandalismo mesmo, de preconceito, racismo, perseguição, né? Hoje, né? E é uma casa de oração, né? Assim, não tem explicação para um ataque assim, né? Sim. Eu dei uma pesquisada, Ninauá, e vi que você pegou Covid, né? Você teve Covid. Sim, peguei o Covid. Foi esse ano ou ano passado? O ano passado, logo no início. Como foi a pandemia para o seu povo? Foi bem forte. Bem forte mesmo assim, muitas pessoas, alguns óbitos, pessoas muito importantes no nosso povo, percas irreparáveis, né? Mas hoje, graças a Deus, está tranquilo, a vida na aldeia voltou normal, graças à utilização das nossas medicinas tradicionais, porque se fosse esperar por ações de governo, assistência de governo, coisas piores teriam acontecido. Né? É isso que eu ia te perguntar. Teve algum apoio? Vocês estão numa área mais isolada, né? A aldeia fica numa área mais isolada. Vocês tiveram apoio, teve ajuda? Como foi isso? Nós temos aqui territórios que estão próximos da cidade, a minoria, como 3 territórios só. O restante 9 estão muito isolados da cidade, né? E foi muito difícil, sim, chegar apoio. Nos próprios municípios, era difícil prestar assistência às pessoas que estavam passando por grandes, né, impactos. Você imagina num lugar distante, onde não chega realmente ao sistema, né? Fora as questões da pandemia em si, outras dificuldades, assim, alimentação, algo também aconteceu? O primeiro momento foi a questão mesmo de ter material de prevenção, ter orientações técnicas da área de saúde, de como se prevenir, de como era transmitido e tal. E depois a consequência da alimentação, porque foram as primeiras coisas que foram afetadas, principalmente os territórios que estão próximos da cidade, que adquirem alimentos da cidade diretamente. Então, as pessoas tiveram que ficar isoladas, e foi bem complicado. Então, o que auxiliou mesmo as comunidades foram apoio de doações de fora, do exterior, porque no Brasil mesmo não tivemos. E vacina, o Ninal, você chegou lá, vocês... chegou lá na... Acesso. Tiveram acesso à vacinação? Com relação à vacina, logo no começo, estava bem complicado, né, a questão da vacinação, mas hoje, agora, quase 50% das comunidades todas estão já vacinadas com a primeira dose, já iniciando a fazer a segunda dose, né? Voltando um pouco para a OCA, assim, eu vi aqui que ela foi construída com o envolvimento de várias instituições, assim, teve várias parcerias, enfim. Como é que foi esse processo coletivo de construção da OCA naquela época? Assim? Em 2010, mais ou menos, teve um primo meu, né, um Tianabanu, ele foi morar em Rio de Janeiro. E com isso conseguiu juntar várias pessoas que formaram um coletivo chamado Guardiões do Nicuim, do Rio de Janeiro. São várias instituições, pessoas mesmo sem ser ligadas a instituições, para dar um suporte a os projetos comunitários. E toda
essas instituições elas estão relacionadas a esse coletivo chamado Guardiões Unicuí do Rio de Janeiro. Tem muito, hoje, assim, quantos Unicuí moram no Rio, assim, hoje, assim? Você tem ideia, mais ou menos, aproximado? Hoje não mora mais nenhum Unicuí no Rio. Tá. Então, fomos lá, criamos esse colegiado, lá esse coletivo, chamado Guardiões do Unicuí, que hoje se institucionalizou. O jovem que criou, que é o Tiana Banu, ele está morando hoje na Alemanha, mas coordena ainda esse grupo aí do Rio de Janeiro. E aí, esses guardiões, eles fizeram um projeto, apresentaram... Tinha ideia de outro local? Porque, assim, no Rio, fala-se muito na aldeia Maracanã e tal, mas vocês optaram pelo Parque Lage. Como é que foi essa decisão? Como é que foi esse processo? É porque, como eu estava falando, iniciou porque o Rio de Janeiro foi uma das regiões do Brasil de início mais explorada pelos Unicuí para fazer cerimônias espirituais, fazer reuniões, feiras de artesanatos, essas coisas. Só que sempre que chegava aí ficava sem local, sem referência, sem espaço. E aí em uma das reuniões foi proposto, né, criar o espaço dentro dos espaços culturais aí, né, do Rio de Janeiro, e o Parque Lage foi um deles. Tem um outro espaço criado, que é a comunidade A Caixa, que fica lá em Petrópolis, também. Então, foi criado esses dois espaços, e a Caixa ela ficou mais institucionalizada, e hoje é uma área que tem uma exploração muito grande, assim, com relação onde se faz mais essas exposições de artesanato, cerimônias, e uma loca aí do Espaço Lage também era muito utilizado, né, em todas as vezes que os manequins estavam aí por Rio de Janeiro, estavam utilizando para fazer os encontros. E quando não estava, mesmo outras pessoas na indústria também utilizavam o espaço para fazer suas concentrações espirituais, né, seus rezos, porque era uma casa sagrada, né, do nosso povo. E assim, essas pessoas que você fala, assim, tem de outros povos também, Guaranis, Pataxó, também frequentam lá? Como é que é essa integração? Sim. É isso mesmo? Sim. Foi construída para o nosso povo, mas é uma casa dos povos indígenas, né? Não só dos povos indígenas, é uma casa das pessoas que querem utilizar.